pensar aqui hoje num cara que era vida louca. Vida louca parte 1, parte 2 e parte 3, que é os caras que usam os panos do exército e puxa o R assim. Bom, eu estou falando de um indivíduo que na sua vida pregressa, infelizmente, ele foi um cidadão nada agradável e trouxe uma série de problemas, mazelas para as pessoas que estavam próximas dele e inclusive para a sociedade. Desde mentiras, extorsão, roubos, desonestidade, corrupção, entre outros. Até que um grande dia apresentam quem? Jesus Cristo para ele. E ele começa a entender todos aqueles valores do reino, ele entende a grandeza do Senhor Jesus. E sim, ele entende que tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Salvador e toda a sua dinâmica começa a mudar a partir dali. Então ele inicia uma nova saga, um novo lifestyle. Ele começa a fazer o que é correto, ele se apaixona pela leitura bíblica, ele tem uma nova dinâmica, uma nova perspectiva, um novo entendimento sobre a vida. Ele sim se torna parceiro de Deus e o Senhor está a compartilhar coisas com esse homem. Coisas exclusivas do Senhor do céu agora estão sob acesso desse indivíduo e ele executa. Ele recebe da parte do Senhor e devolve para outras pessoas porque ele entende o projeto de Deus, ele entende na ótica do reino e ele está trazendo mudança e ele se alegra com aquilo. Não se trata de algo artificial, religioso. A transformação foi real nesse cidadão e ele quer cada vez mais os valores do alto e se aproximar de Deus. Naturalmente isso se torna visível para todo mundo começa a falar, cara, peraí, esse cara mudou, tem coisa boa acontecendo com ele. Mas ele não está nem aí para isso, ele está seguindo em frente porque ele entendeu algo maior, o coração dele queima por algo maior e ele cada vez mais tem repulsa pela vida do passado. Porém, de forma sutil e abrupta, o seu velho eu começa a se manifestar. E aquele momento para ele é conflituoso, porque ele fala, meu irmão, eu não cultivo mais nada disso, eu não anseio por nada disso, mas essas coisas ainda estão dentro de mim, estão atuando com a força como se eu nunca tivesse buscado mudar nos últimos anos. Ele pensa que ele não queria pensar em fazer o que ele não quer mais fazer. Então, em um certo dia, após sair uma missão com a galera da igreja, estava tudo muito bem, levaram alimento para a galera que precisava, falaram da palavra de Deus, trocaram ideia, doaram do seu tempo, dos seus esforços, dos seus recursos. Esse cara estava tranquilão. Mas no caminho para casa, ele se envolve num acidente e tem uma briga de trânsito na qual ele agride a pessoa que bateu no seu carro. E agora vem a pergunta, tá tudo acabado? Será que os pensamentos que ele estava tendo anteriormente eram já um indício do que iria acontecer? Será que esse cara o tempo todo estava fingindo que estava fazendo alguma coisa ou foi só um surto psicológico, esse momento de fé que ele viveu, esse momento de bondade que ele estava vivendo? E que a sua verdadeira identidade agora veio à tona, afinal de contas ele estava sufocando ela com as novas posturas, os novos aprendizados? A resposta é de maneira nenhuma. Meu irmão, isso tudo é uma ótima ilustração de quem nós somos e que apesar dos nossos pesares, o Senhor nos chama para fazer parte do seu projeto gigantesco que nós não teríamos habilidade ou capacidade para executar. Mas sabendo disso ainda, ele coloca nas nossas mãos e fala, filho, você está dentro do meu projeto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Estou falando isso para que seja um precedente para que a gente peque? De maneira nenhuma. O ponto aqui, repito, é ilustrar a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade. Olha o que o texto fala, um tesouro, algo muito valioso num recipiente muito frágil, num recipiente que não está habilitado para suportar aquele tesouro. Somos nós, meu irmão e minha irmã. Não compreender isso pode fazer com que a gente venha se frustrar, a se enganar e retroceder em relação a tudo que nós já conquistamos, trabalhamos e buscamos. Você está falando isso aí, mas olha o que o texto diz, segundo 1 João capítulo 2 fala. Olha só, capítulo 2, versículo 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E Jesus não está falando para eu sair batendo em ninguém. Eu concordo, meu irmão, totalmente nisso. Mas o mesmo texto, ele fala anteriormente o seguinte, ó. Filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Diante disso tudo, então, meu irmão, minha irmã, a dica é não pare, continue, persevere, siga em frente naquilo que o Senhor te chamou para fazer e principalmente te chamou para ser. Que é um filho de Deus, que é alguém amado por Deus e externar aquilo que está dentro de você que é bom. E aí, meu irmão, sim, a gente vai ter esses dilemas, esses embates internos para enfrentar. Mas quanto antes você identificar que eles estão ali dentro, mais fácil vai ser a gente conseguir lutar e lidar com eles. Teve um vídeo que eu citei aqui que o Senhor me ensinou algo que é fantástico, que é o quê? Não dá para você parar as ondas, mas dá para você aprender a surfar. Então, se a gente seguir dentro dessa dinâmica,
Eu acredito que isso tudo ilustra um pouco dessa frase, dessa dinâmica, desse contexto de como a gente tem que proceder. Muita coisa talvez fique aqui dentro. O próprio apóstolo Paulo fala sobre um mal que está dentro dele, ele não gostaria que estivesse lá, mas está ali dentro. E meu irmão, minha irmã, muitos dias esse negócio vai apertar a gente de uma maneira descomunal. Porém, a gente tem inúmeros textos, a gente tem inúmeras referências bíblicas que apontam caminhos diferentes, que apontam o amor, a bondade, a direção, o cuidado da parte do Senhor para conosco. E sim, meu irmão, se o seu coração está disposto a acertar, certamente o Senhor vai ver aquilo com bons olhos e você vai ver que novos contextos vão sendo apresentados cada dia na tua vida. Para encerrar, um texto que define muita coisa também, salvou minha vida em algumas ocasiões, várias ocasiões. Se liga, texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, 3. Pouco me importa ser julgado por mim, por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Cara, olha só. É muito perigoso isso aqui, porque a gente pode usar um critério para falar, tipo, eu não tô nem aí, então vamos fazer independente. Cara, não, tô falando sobre trabalhar, sobre consertar, sobre reorganizar o que está desestruturado lá dentro. Eu acredito claramente nisso, entendo que esse processo nos faz crescer. Tô falando que isso tudo é fundamental, eu não tô anulando isso. Mas eu estou falando que às vezes, meu irmão, a gente sabendo aquilo que Deus colocou em cada um de nós, a gente tem que abraçar e falar, peraí, o Senhor me instruiu para tal, eu quero acertar, meu coração está alinhado. Então, meu irmão, não dá para ficar pensando nesse tipo de coisa que está vindo aqui e eu não estou alimentando, eu não busco mais ser o antigo indivíduo que eu era, eu busco ser um novo indivíduo. Se isso tudo ainda continua me afrontar, tem inúmeros sistemas que podem estar por trás disso, desde um caráter emocional ou uma batalha espiritual também. Então, meu irmão, go away, vamos nessa, segue em frente. E é isso. Então, no nome de Jesus, que essa mensagem fique guardada nos nossos corações. E até a próxima. Valeu!